Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boleirês, a linguagem da bola. No programa de hoje, a gente está aqui para trazer um assunto que está muito na pauta agora, né, que estourou recentemente, que foi a criação da Superliga Europeia de Futebol, um campeonato criado pelos grandes clubes europeus, mas que, enfim, a gente vai contextualizar ao longo do programa também. Então, para começar aqui, vamos apresentar os nossos amigos aqui da bancada. Hoje a gente está com a bancada desfalcada do nosso amigo Estevam, mas eu estou aqui com os meus queridos @oleobatata. A Superliga Europeia é a primeira liga com grife. Ai. Saudades Clube dos 13. @Carlos Pacheco _27. Querem acabar com o futebol. Realmente, né? A gente vai dissertar ainda um pouco sobre isso ao longo do programa. A gente já teve alguns debates ali no nosso grupo. Eu sou o Rafael de Abreu, e o meu destaque para vocês é que pode até ter alguns pontos positivos, mas no contexto geral as coisas não fazem sentido da forma como elas são, tá? Principalmente a gente falando sobre essa Superliga Europeia. Antes da gente começar a debater aqui e aí a gente trazer opiniões e trazer o contexto, acho que é bom a gente explicar para o nosso ouvinte, que pode ter algum ouvinte que não tenha ouvido falar sobre a Superliga, como é que ela vai funcionar. Então vamos trazer aqui o contexto geral primeiramente, né? A Superliga, já ouvia rumores, já ouviu boatos há algum tempo já de que os grandes clubes da Europa estavam satisfeitos com questões relacionadas à UEFA e à FIFA, e que tinham vontade de criar uma liga dos grandes clubes. Mas, cá entre nós, acho que ninguém nunca imaginava que isso fosse realmente acontecer, porque para a UEFA é um prejuízo enorme perder esses grandes clubes, digamos assim, né, das suas competições. Agora, esse descontentamento chegou a tal ponto de que agora, no último final de semana, foi divulgado publicamente um documento lançando e divulgando a Superliga Europeia como uma realidade. A Superliga Europeia é constituída de 12 clubes fundadores, sendo esses 3 times italianos, 3 times espanhóis e 6 times ingleses: Milan, Juventus e Inter de Milão, Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Chelsea. Esses são os 12 times fundadores da liga, tá? A ideia de composição da liga é que a liga seja um torneio de 20 clubes, onde os participantes seriam esses 12, os 12 fundadores, mais outras 3 equipes fixas, seriam 15 equipes fixas, e mais 5 equipes rotativas que seriam convidadas a participar do torneio anualmente. O torneio seria em 2 grupos de 10, e aí com classificações para as quartas de finais, com mata-mata, enfim, e a partir daí o processo até a final. Feita essa contextualização, é importante a gente dizer que esse é um torneio criado para rivalizar diretamente com a Champions League, o principal torneio da UEFA. A UEFA lançou uma retaliação, digamos assim, em relação à Superliga, dizendo que tem apoio das ligas nacionais de Espanha, de Inglaterra e de Itália, que são ligas privadas, vale contextualizar. A UEFA lançou um comunicado dizendo que tem apoio dessas ligas e que os times que participarem da Superliga Europeia não jogariam nem a Champions League e também não jogariam os seus campeonatos nacionais por ter esse apoio das ligas. Então, nesse momento está se tendo um jogo político, um jogo de poderes, para ver quem manda mais, quem consegue puxar mais para o seu lado, quem consegue se impor mais em relação aos outros, para que
para que se tenha alguma solução a partir disso, para que as coisas tomem algum rumo. Feito esse contexto todo... Ô, Abreu, Oi. é importante salientar que esse campeonato ele não poderia acontecer juntamente com a Champions League, né? A ideia dele é justamente substituir a Champions League, que é por uma questão de calendário, eles querem jogar nos meios de semana e tudo mais, então não seria possível a coexistência desse campeonato e da Champions League. Exato. Até, inclusive, no próprio documento lançado pela Superliga, eles dizem que eles não querem conflitar o calendário com os campeonatos nacionais. A ideia da Superliga é conseguir encaixar a Superliga, o calendário da Superliga dentro dos campeonatos nacionais para que os times consigam competir nas duas competições. Mas, como o Bento falou, é para competir diretamente com a Champions League mesmo, né? Mas enfim, vou deixar vocês falarem primeiro, eu já trouxe esse contexto, para vocês falarem um pouco sobre as opiniões de vocês, trazerem os pontos, enfim. Cara, eu acho bastante negativo, já deu para ver pelo tom do meu destaque inicial. Tem muita gente comentando que vai ser como uma NBA do futebol, e concordo, acho que é uma comparação que realmente é pertinente, mas eu vejo isso como algo muito negativo. Eu sei que a NBA é um case de sucesso no basquete, mas aí vem a seguinte questão: o basquete é um esporte com alcance muito menor que o futebol. Todo mundo sabe que o futebol é o esporte mais praticado no mundo. E essa grandeza do futebol, na minha opinião, se dá justamente pela interiorização que o futebol tem. O futebol ele é praticado em todos os lugares, no mundo todo, e ele tem importância no mundo todo, e a gente vive sob uma égide em que ninguém é uma casta superior. Apesar do futebol europeu ter mais qualidade, hoje todo mundo sabe, tem muito mais dinheiro, todo mundo tem os seus campeonatos nacionais, a sua Copa Continental, que classifica para um Mundial, e é isso aí. O europeu é melhor e ganha sempre? Tudo bem. Agora, é assim que funciona o futebol. Quando tu fechar essa liga superior, que vai matar os campeonatos nacionais europeus, que vai acabar com a competitividade entre continentes, porque não vai ter Champions League, isso aí provavelmente vai matar o Mundial, que há muito tempo o europeu já não quer jogar mais, vai fechar, o futebol vai se tornar um futebol de verdade, vai ser esse clubinho aí de 12, 15 ou 20 clubes, e todo o resto vai ser só uma várzea que gira em torno disso. Então, a pessoa fala da NBA, mas o basquete só o que importa é a NBA. No mundo todo, o basquete, com todo respeito, não tem força nenhuma. Então, o futebol não pode ir para esse caminho, achar que é uma boa ideia isso, porque isso é uma diminuição de tamanho muito grande do futebol. E aí, claro que eu não sou um cara que curto tanto basquete, mas eu curto muito automobilismo, que tem uma situação meio parecida, né? A Fórmula 1 é a única categoria que importa e é um clubinho de 10 equipes e 20 pilotos. E eu observo que na Fórmula o automobilismo hoje, depois de ter virado um clubinho, ele vê a necessidade de se interiorizar de novo. Por quê? Porque ele está perdendo público, porque ele está perdendo formação. Por exemplo, o Brasil não tem um piloto de Fórmula 1 importante há tanto tempo. Por quê? Porque não tem formação. E isso vai acabar acontecendo no futebol, se criar esse clubinho. Então é uma coisa que pode ser bom no primeiro momento, pode dar dinheiro para esses clubes aí no primeiro momento, pode ter alguns jogos legais para o pessoal assistir na primeira temporada e tudo mais, mas que a longo prazo vai destruir o futebol como um todo. E aí vai ser prejudicial até mesmo para esses clubes. Eu acho que quando tu fala em interiorização também tem um ponto que eu queria botar uma outra palavra que seria a democratização, que eu acho que é isso, a pluralidade do futebol como um todo. Fala, Batata. É como se essa Superliga, né, ela estivesse privatizando, né? Não vamos dizer que não está, que não seja, que o futebol não seja, né, privatizado, porque tem muitos clubes aí que são gerenciados por alguns donos, né? Ou alguns também que estão dentro dessa bolha, né, que estão querendo criar, né, mas privatizaria ainda mais, né, para um núcleo, né, e seria aquela questão de, assim, os ricos vão ficar cada vez mais ricos, né, são os clubes que têm muito dinheiro que estão querendo ganhar mais dinheiro ainda, e também, eu acho que não só a questão do dinheiro, né, mas a questão do poder, né, de terem clubes grandes, né, encabeçando o projeto, como o Real Madrid, Juventus, o próprio Liverpool,
né, que são equipes que nacionalmente e internacionalmente são muito conhecidas, né, o próprio Manchester United também, que eu não comentei aqui, né, então vai ter uma briga de poder, né, se juntaram os mais poderosos para brigar entre o poder só entre eles, né, e aí tem toda essa questão que o Pacheco falou, né, mas eu estou bem curioso para ver mais informações que forem saindo, né, eu também sou totalmente contrário a essa questão, acho que é muito difícil tu querer, né, se legitimar desse poder, né, pelo tamanho de um clube, por exemplo, e separar um grupinho, né, fazer um grupinho só entre o meu grupinho, né, contra o resto eu não quero saber, ou não é nem querer saber, né, porque tem regras para alguns outros clubes poderem participar desse grupinho, né? Então, muito complicado essa situação e eu estou muito curioso, como eu havia comentado, né, para ver quais são qual vai ser o desencadear dessa história, né? O que a UEFA e o que a FIFA vão conseguir fazer para evitar que esse absurdo aconteça. A gente está vendo muita manifestação de torcedores desses clubes, né? Principalmente do Liverpool, né? Eu tô vendo principalmente das equipes inglesas, né? Que são as equipes que é o país que mais tem equipes nesse projeto, né? E os torcedores ingleses, como eles, entre aspas, né, criaram o futebol, né? O futebol, a gente sabe um pouco da história que ele foi criado na Inglaterra, né? No Reino Unido, né? Inglaterra e Escócia. E eles são muito apaixonados, né? Na Inglaterra é o esporte número 1, o futebol, e muitos torcedores estão sendo muito contrários a essa situação, né? E eu vejo muitos brasileiros a favor disso, né? E não só brasileiros, é que a gente consegue ver os brasileiros aqui nas redes sociais e tudo mais, mas eu acredito que deve ter muitos apaixonados por futebol, vamos dizer assim, né? Entre aspas, que são contrários, por exemplo, à Champions League, que vão pegar não a Champions League como um todo, né? Mas, por exemplo, a fase de grupos da Champions League, que o Barcelona, por exemplo, pega um time do Chipre, né? E aí é aquelas goleadas. Mas, em compensação, na fase final, que é um baita evento, né? Que ali só estão os melhores, e a gente está vendo isso esse ano também, mesmo sem torcida, né? A gente vê grandes jogos, mas tem muita gente que não gosta da primeira fase da Champions League, inclusive os clubes, né? Tanto que estão querendo fazer um campeonato que seja concorrente, né? Mas eu tô curioso. Eu quero ver o que vai acontecer, se a FIFA vai conseguir mesmo proibir os jogadores de disputarem competições organizadas por ela, né? Como os campeonatos de seleções, né? Principalmente a Copa do Mundo. E se a UEFA vai banir agora, né? Tá até tendo essa ameaça de banir as 3 equipes que estão dentro da Superliga, que estão na semifinal da Champions League, né? Nessa final de temporada, né? Que são o Real Madrid, o Chelsea e o Manchester City, né? E aí só o PSG, que foi contrário a isso, tá na semifinal e a gente precisa ver o que vai acontecer, né? Se vai ser assim que o PSG vai conseguir o seu primeiro título de Champions League, ou o que eles vão fazer, né? Mas também, né, sobre o que eu falei das seleções ali, eu acho interessante, né, ver como os atletas também vão se portar a isso, né? Porque a gente sabe que tem muitos atletas que representam seus países, gostam de representar os seus países, né? Aqui no Brasil, muitos falam até que o sonho é vestir a camisa amarela, não sei o quê, da seleção, pentacampeã do mundo e tudo mais, né? E só que fazendo parte desses times, né? Ou também nem se posicionando contra ou a favor, né? Sendo coniventes com essa situação, vai mexer com o bolso, né? Deles, e aí a razão, né? E o pensamento do todo, né? Pro futebol vai ficar mais deixado de lado, né? E aí a gente precisa ver também como esses pontos vão se comportar no desenrolar dessa história, né?
Eu tendo a concordar com vocês também, mas como eu trouxe lá no início, existem algumas coisas, alguns pontos nesse contexto todo que eu acho que são bons, e para mim o principal de tudo é o fato de se pensar sobre desvincular o principal campeonato europeu da UEFA, porque a gente sabe como esse contexto das federações, da FIFA, como esse meio todo é muito sujo e como muita politicagem acontece nesse meio todo. E a gente tem cases de sucesso dentro da Europa de ligas privadas que funcionam. A própria Premier League, como eu citei antes, a La Liga, a Série A da Itália, a Premier League. A Premier League é a liga mais democrática do mundo, mesmo sendo uma liga privada. Então, acho que no contexto europeu, ligas privadas funcionam, mas o problema é a forma como isso é concebido, a forma como é feito, justamente não sendo nada democrático. É uma construção, uma tentativa de privatização, entre aspas, de um torneio, mas de uma forma totalmente bizarra, criando um cartel dos grandes clubes para que eu usei até ontem uma frase comentando com vocês lá no grupo de uma antiga música famosa no Brasil, que é o de cima sobe e o de baixo desce, que é exatamente isso. Os grandes continuam grandes e ficam cada vez maiores jogando entre os grandes, e os pequenos que se ralem. Justamente, até trazendo um exemplo que o Batata trouxe, o que nutre o futebol do Chipre é os jogadores que jogam no futebol do Chipre saberem que um dia eles vão poder competir contra o Barcelona, talvez numa Champions League, numa eventual Champions League. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Isso é o que desenvolve o futebol. Exato. Então, assim, tu fazer toda essa criação sem considerar os pequenos, os menores, os países periféricos, tu não tá indo pelo bem do futebol. Tu tá indo pelo teu próprio bem, pelo bem do teu grupo. E tu tá indo pelo bem da panela. E é isso. E aí, e só fazer a panela crescer não é fazer crescer o futebol, não é fazer crescer o contexto todo. Então, assim, eu acho lamentável a forma como isso tudo é trazida, é criada de uma forma bem impositiva, e a gente sabe que, querendo ou não, os clubes são quem tem o maior poder. E eu realmente eu acabo ficando com medo de isso acabar acontecendo, porque se a UEFA não quiser ceder, a Superliga vai ser criada e ela vai acontecer, e querendo ou não, o resto todo vai começar a implodir aos poucos. E tem outra coisa, né? Só pra tu falar, Pacheco, eu vou só colocar um gancho. Isso a gente pode trazer fazer um comparativo, claro que nas devidas proporções, isso tudo que o Rafa falou, né, com os nossos estaduais, né, que o Brasil é o único país que tem campeonatos regionais, né, mais estaduais, né, regionais hoje em dia tem só a Copa Verde e a Copa do Nordeste, mas também é muito falado nas rodas nas mesas redondas, né, nas rodas de conversa de esporte nas mídias, né, sobre o fim dos estaduais, porque tem muitos jogos aqui, principalmente para os clubes grandes que acabam jogando 70, 80 partidas. A gente até já comentou aqui um pouco sobre isso, né? Mas não chegamos a aprofundar. E isso, querendo ou não, né, é como se fosse fazer isso, né? Fosse acabar o estadual aqui, né? A gente vai deixar com que os clubes do interior morram, né? Vamos dizer assim, né? Porque eles não vão ter mais motivos para criar um time, né? Então a gente pode pegar também um pouquinho desse comparativo, né, Pacheco? Cara, perfeito o que tu tá dizendo. Eu ia trazer essa comparação aí também, porque o Abreu comentou ali do Barcelona e do time do Chipre, mas é bom pro Barcelona jogar contra o time do Chipre, porque é isso que faz o Barcelona grande. O time ter um time do Chipre, primeiro, para vamos ter um meio chulo aqui, pagar pau pro Barcelona, para querer disputar com o Barcelona. Isso aí dá exposição ao pessoal do Chipre. O pessoal do Chipre gosta de futebol por causa disso. Porque, pegando o gancho do basquete de novo, ninguém dá nenhuma bola pro Chicago Bulls se não tem um time de basquete que possa enfrentar o Chicago Bulls. Tem o cara que gosta de basquete, como o Abreu aqui, que olha e tal, mas não é uma maioria.
entendeu? Então acho que... Vocês estão vendo um jogo de basquete nesse exato momento. Não, tipo, sempre vai ter quem goste, mas não é uma maioria. Então eu acho que esse é o ponto principal. Tu não pode acabar com a cadeia do futebol, porque ela é uma cadeia que se autoalimenta. Os clubes pequenos alimentam os grandes alimentam os pequenos, e vai. A partir do momento que tu cortar essa cadeia, tu vai acabar com o futebol. Então esse que é o grande ponto. O Abreu comentou também aquela questão dos clubes se organizarem e não ser ruim. Claro que não é ruim os clubes se organizarem. O problema é realmente a maneira como isso está sendo concebido, que é totalmente antidemocrática. E aí volta para essa questão que a gente estava falando antes. O futebol, talvez de todos os países que têm futebol forte no mundo, um dos países que tem mais competição é a Inglaterra e o Brasil mesmo. Apesar agora o futebol brasileiro anda mal nos últimos anos, por questões financeiras e tudo mais, mas tem um futebol competitivo. E eu acho que é muito por causa desse sonho, dessa possibilidade, o sonho do pequeno ganhar do grande, dessa democratização, porque no Brasil os clubes grandes enfrentam os pequenos no estadual. Tem a Copa do Brasil, na Inglaterra então tem a FA Cup, que eu acho maravilhosa. O romantismo de uma FA Cup, o Manchester City pegar um time da 7ª divisão, vai ganhar, tudo bem, vai ganhar. Mas é esse sonho que deixa o futebol ser tão legal. Até porque o futebol é reconhecido como um esporte em que o pior pode ganhar do melhor. Então, acho que é muito importante ter isso no futebol. E a partir do momento que tu faça esse clubinho aí, e esses times só joguem entre eles, vai matar os outros, e a curto prazo vai ser bom para esses times. Eles vão ganhar dinheiro no início, tá certo? Mas a longo prazo eles vão acabar com o futebol, e aí o produto deles vai naufragar junto com o esporte. Hoje eu tava vendo o jogo entre Leeds e Liverpool, que foi um bom jogo, e foi o primeiro jogo de algum dos clubes da Superliga depois do anúncio da Superliga. Então tiveram diversas manifestações hoje, principalmente contra o Liverpool, por causa dessa partida. E o próprio Jürgen Klopp, que é o técnico do Liverpool, não é a favor. E aí teve uma declaração, eu tenho quase certeza que foi dele, não lembro se foi dele ou se foi do Bielsa, que é o treinador do Leeds, mas eu tenho quase certeza que foi do Klopp, dizendo que ele é contra e que justamente uma das reclamações que eu vi serem veiculadas era de que esses clubes, esses grandes clubes, queriam ter favorecimento na hora da classificação para a Champions League. Não queriam ter uma simples classificação pela classificação no campeonato. Eles queriam que, principalmente os mais históricos, os mais campeões, tivessem mais facilidades para entrar na competição, o que para mim é uma coisa completamente esdrúxula, mas que justamente o Klopp falou sobre isso, que para ele é muito bom que o West Ham possa entrar na Champions League pela Premier League, que qualquer outro clube possa entrar, que inclusive o Liverpool estava quase não entrando, agora que voltou para a zona de classificação, ou não voltou, com o empate acho que não voltou, mas que tá brigando para classificação. Daqui a pouco o Liverpool não vai conseguir classificar para a Champions League, que a gente nem sabe se vai ter Champions League ano que vem, não sabe como é que vai ser ano que vem, não sabe se o Liverpool vai acabar disputando porque vai jogar a Superliga. Então, sabe, essas coisas são bem conflitantes, e eu acho que os argumentos usados para a criação não são os melhores. São coisas totalmente pensando em si próprios e não no bem comum, como esse próprio caso de querer uma melhor classificação só por já ter sido campeão ou etc. O Nottingham Forest já foi 2 vezes campeão da Champions League. E aí o Nottingham Forest vai ter favorecimento também? E o Tottenham, o Atlético de Madrid, o Tottenham. O que eles fizeram para merecer você estar nessa panela aí? Então, aí algumas coisas acabam não fazendo tanto sentido. Então, acho que, não sei se tem mais coisa que vocês queiram falar sobre isso também, Grus. Então, e justamente essa questão da criação é que eles não estão visando necessariamente uma outra forma de disputa nem nada. Só o que eles querem é ter o controle do dinheiro na mão deles. É só isso. Porque até a Champions League respondeu com a nova Champions, com uma forma de disputa que eu também achei esdrúxula, que eu não quero que seja também esse o futuro da Champions League, mas alterando o estilo de disputa para de repente ter mais jogos entre esses clubes. Eu acho que o ponto principal, muito mais do que esses times jogarem entre eles, é que eles querem pegar a fatia do coisa que hoje é dividida, a fatia do dinheiro que hoje é dividida entre 32 clubes e a UEFA, e dividir entre 20 clubes e deu. E até menos, porque esses 12, 15 iniciais aí vão provavelmente ter quase toda
a parte do bolo e os convidados lá vão ganhar bem pouquinho. Então, essa é a questão. Só o que eles querem é ganhar um pouco mais e estão destruindo o futebol para isso. E isso daí a gente não pode permitir. A FIFA tá barganhando com a Copa do Mundo, tá barganhando a UEFA com a exclusão de competições, as federações também. E eu acho que isso tem alguma força, assim, principalmente no que diz respeito às seleções. O Batata comentou dos jogadores, que provavelmente ninguém vai desistir do seu contrato para jogar pela seleção, porque a gente sabe que os jogadores são profissionais, só que os jogadores não brotam nesses clubes, né? Esse é o grande ponto. Eles são contratados e depois eles são vendidos, eles saem desses clubes. E aí tu vai poder só fazer a carreira nesse grupinho aí e depois nada mais. Isso aí também não me parece que vai acontecer. Então, se a FIFA conseguir fechar bem, a FIFA e a UEFA conseguirem fechar bem esse cerco de boicote a esses clubes, eles vão ter que ceder, porque senão eles só vão poder jogar entre eles mesmos todos os anos, não vai ter mais nenhum campeonato que sejam aceitos eles ou os jogadores deles, e aí não vai ser sustentável. Bom, mas não sei se tem muito mais o que a gente possa falar sobre também, né? Tem muita coisa para rolar ainda, tem muita coisa para acontecer. Como eu comentei mais cedo, né? Vai continuar esse jogo político, esse jogo de poder, para ver quem consegue puxar a brasa mais pro seu assado. Mas então a gente vai seguir acompanhando, seguir vendo como é que vão ser os próximos capítulos. A gente quis trazer aqui as nossas opiniões sobre esse momento, porque é um assunto importante, é um assunto que está em pauta, é algo que mexe com o futebol como um todo, mexe com bastante coisa que a gente já comentou aqui algumas outras vezes também. Então é algo importante que a gente precisava trazer aqui para os nossos ouvintes. Mas mudando completamente a pauta, para a gente trazer aqui um pouco mais do nosso contexto diário, vamos lembrar, né, que essa semana começa a Libertadores para quem joga Libertadores, né? Então a gente tem o início da fase de grupos da Libertadores aí com o glorioso o Sport Clube Internacional, o representante gaúcho na Libertadores da América, competindo, vai estrear na Libertadores nessa terça-feira contra o Always Ready, o glorioso Always Ready da Bolívia. O Inter vai jogar em La Paz, na altitude de La Paz, nessa terça-feira, às 7h15 da noite. Então, vamos ver como é que vai ser essa estreia do Inter. Batatinha, expectativas para essa estreia do Colorado na Libertadores? Cara, eu vou olhar o jogo assim, né? Eu tenho uma expectativa muito boa com o trabalho do Ramires e tudo mais. Mas esse jogo ele vai ser bem complicado, porque o Inter não tem um histórico muito bom na altitude, não só o Inter, né, como diversos clubes brasileiros. É claro que a gente quer que o Inter ganhe, até porque o Always Ready não é nenhuma uma grife do futebol boliviano, se é que assim podemos dizer, né? Mas eles estão sempre prontos. Exatamente, eles estão sempre prontos para jogar, principalmente na altitude. Mas grife, né, que eu tava querendo dizer que o The Strongest e o Bolívar estão sempre, né, seja na Libertadores ou na Copa Sul-Americana, né, esses são os times mais conhecidos. Mas a gente até tem informações, né, de alguns jogadores interessantes dessa equipe, que é o Riascos, ex-jogador de Cruzeiro e Vasco, né, aquele que perdeu o pênalti que o Vitor pegou, né, contra o Tijuana na Libertadores de 2013. Esse é um jogador interessante deles. É um dos, né? Ele foi bem aqui. No Vasco ele foi bem, a gente não pode negar isso. No Vasco ele fez boas partidas, tanto que a torcida do Vasco sente saudade dele ainda. Isso não é muito parâmetro, né? Porque o Vasco nos últimos tempos, só com equipes medianas, mas ele fez bastante gol aqui. E tem o Arce também, um atacante boliviano, né? Que jogou no Corinthians, naquela época do Corinthians que eles traziam todo mundo, né? Em 2005 ali, naquele início dos anos 2000, né? Ele jogou naquela época ali e foi também atacante da seleção boliviana, lá do Marcelo Moreno, né? Então, pelo menos uma dupla de ataque, eles pode ser que incomodem, né? Juntando mais a altitude que o Inter vai enfrentar, né? E esse início de trabalho e tudo mais, pode ser que o Inter
tem alguns problemas, né? Um empate para mim não é mau resultado, visto o histórico, né? Que eu falei já que o Inter tem de jogar na altitude. Mas é claro que a gente vai torcer pela vitória, né? Mas eu também não vou me surpreender se o Inter perder o jogo, né? Batata, Oi. A segunda dose é no dia do jogo de volta. Não, no jogo de volta não tem vacina daí, porque é obrigado ganhar. Porque não vai ter altitude. Aí não tem essa. E tu sabe muito bem o que eu tô falando, Pacheco. Esse time aí perdeu do Atibaia, cara. O time perdeu do Atibaia e tu tomando vacina, meu, pelo amor de Deus. Perdeu do Atibaia ao nível do mar, né? E outra coisa, era pré-temporada e tu sabe quem é que tá jogando? Sabe quem são os jogadores que estão jogando no Atibaia? Tu não sabe, eu fui atrás. O Messi e o Cristiano Ronaldo. Não, mas tem jogadores que passaram pelo Grêmio. O Christian, aquele volante que se consagrou no Corinthians, tá no Atibaia. Isso, o Christian. O Felipe Menezes, vocês se lembram do Felipe Menezes? Que era um meia que ele foi lançado, eu não lembro agora que time, acho que foi no Goiás que ele foi lançado, aí ele foi pro Benfica. Eu não tenho a menor ideia de quem seja. O Felipe Menezes é um meio sonolento, assim, que era um camisa 10, assim, jogou até um pouco... jogador, bom. Gostei da descrição. Ele tem passagens pelo Benfica, tá bom? Batata, acho que tá bom, Batata. Acho que tá bom, né? Não tá bom. Eu quero te parabenizar pelo conhecimento profundo do Atibaia e depois quero te perguntar, o Atibaia e o Sassuolo, os dois a 50 km por hora, quem vai? Sassuolo não tem nem... Olha, Sassuolo, cara, só pra dizer, tá? O Shakhtar tá com conversas avançadas com o treinador do Sassuolo, devido ao bom trabalho que ele faz nessa equipe. Vocês só folgam... Desculpa, quem que tá com conversas avançadas? Desculpa, eu não ouvi. O Shakhtar Donetsk. Ah, tá. Eu não tinha ouvido mesmo, não foi corneta essa, não tinha ouvido mesmo. Bom. Não, tá tudo certo. Mas é isso, tá, Pacheco? Eu sou assim, eu sou sempre cético, como o Estevão gosta de falar, né? Aqui no programa. E tem outra coisa, né? Guerreiro, essa é uma informação também, Guerreiro nem viajou, grupo de risco, veinho, vai ficar aqui descansando, né? E não vai fardar nesse jogo para jogar ao nível do mar somente, né? Fazer os seus golzinhos na Libertadores aí contra as equipes que jogarem ao nível do mar, né? Vamos evitar de levar ele para as viagens. Bom, já que queria primeiro parabenizar o Batata pelo excelente trabalho investigativo em torno do Always Ready. Devo confessar que eu fiquei até um pouco impressionado, mas também trazendo de volta o primeiro assunto do programa, né, quando a gente estava falando sobre esse contexto todo, e aí linkando com o nosso convívio diário aqui na aldeia, é importante a gente salientar também a atitude do Grêmio frente a esse contexto todo, que em protesto a esse movimento, esse novo movimento do futebol, a equipe do Grêmio resolveu não participar da Copa Libertadores mais nessa temporada. Então fica aí o elogio à equipe do Grêmio, né, que, enfim, tomou essa atitude extremamente positiva, extremamente altruísta, eu diria. Então, deixar aqui os parabéns. Isso aí é coisa do Romildo, né? Isso aí é coisa do Romildo, inacreditável. O Romildo, que pessoa, que coração. Que coração. O maior presidente da história do Grêmio. Não, cara, realmente, essa palhaçada que tá o futebol europeu aí, o que a gente pode fazer de melhor é boicotar o futebol europeu, não querer disputar mundial, esses negócios aí, que na aldeia, só na América, assistindo de longe. A equipe enfrentar o Grêmio tá com problemas, né, de não conseguir liberação para viajar para disputar essa partida, né, devido à pandemia aqui no Brasil. Já teve um problema nos confrontos contra o Del Valle, né, tanto que o jogo teve que mudar de lugar. E aí agora tem mais essa situação que pode prejudicar. Na verdade vai prejudicar a equipe, né, porque é bem provável que seja decretado um WO caso ela não consiga comparecer, né, e é uma possibilidade que está sendo estudada pelos dirigentes lá da equipe.
segundo as informações que eu ouvi. Pois é, né, cara, uma situação lamentável mesmo, falando sério agora, porque é uma partida que tá marcada, né, que deveria acontecer. Nós estamos já gravando esse programa aqui na segunda-feira à noite e não tem definição nenhuma sobre, sendo que a partida é na quinta-feira, então, né, o clube tem que vir para cá de qualquer maneira, tem que chegar em hotel, ninguém chega na hora do jogo, né, tem que chegar um pouco antes, um dia antes pelo menos. Então já deveria ter tido alguma definição sobre isso, se o jogo de repente poderia acontecer em outro lugar, o Grêmio não mandar na arena, não sei, mas o fato é que tá se perdendo um tempo precioso para isso, e se o adversário der WO, vai ser muito ruim, né, cara? Vai ser muito ruim quando acontece isso no futebol, uma partida marcada não acontece, ainda mais se prejudicar os caras perderem os pontos por isso. Não gostaria o Grêmio vencesse dessa forma. Acho que tem que ir a campo, tem que jogar, porque o jogo marcado tem que ser jogado. Então é isso aí, vamos acompanhar, né, como é que vai ficar essas notícias em relação ao jogo do Grêmio, né? Se vai ocorrer mesmo a partida ou não. E qualquer atualização a gente vai trazendo para vocês aí. Oi. Não, só para completar aqui, falando um pouco, né? A Equidad não acho que não é uma equipe muito forte. O jogo vier a acontecer mesmo que o Grêmio esteja dando indicativos de que não vai encarar muito forte a Sul-Americana nesse início, e eu concordo, acho que é o momento do Grêmio se remontar, é mais importante agora se remontar do que focar demais na Sul-Americana. Mesmo assim, o Grêmio tem todas as condições de vencer, ainda mais que o jogo é em casa, não deve colocar uma equipe muito diferente, deve colocar a equipe titular mesmo, e deve vencer o Equidad caso esse jogo aconteça. Sem vacina, Pacheco? Sem vacina. Então tá, rapaziada, é isso. A gente segue trazendo aí maiores atualizações ao longo das semanas, ao longo dos próximos dias, sobre essa situação do jogo do Grêmio, né? Agora nesse confronto contra o La Equidad, e também sobre a situação da Superliga Europeia, conforme as coisas forem acontecendo, a gente segue trazendo para vocês. Ô, Abreu, não se... Oi. É importante comentar com os nossos ouvintes aqui, esse programa vai ao ar na terça-feira, né? Que é aniversário dos nossos debatedores, né? Boa, excelente salientar. O aniversário do meu cunhado, o Léo Batata. Vamos deixar aqui eu queria convidar todos os nossos ouvintes a irem lá no Instagram do @oléobatata, na última postagem do Léo Batata, e soltarem um parabéns pra viúva do Odair. Parabéns pra viúva do Papito. Vai fazer isso na última postagem, sendo que a tua irmã tá nela ainda. É isso mesmo? Esqueci que era essa postagem. Mas agora já era. Agora já tá lançado o desafio. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Então tá, galera. É isso aí. Vamos encerrar o programa por aqui. Falamos bastante. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e no YouTube. A gente tem o nosso canal no YouTube. Se inscrevam no canal. Deixem o like, ativem o sininho, essas coisas todas aí, como os caras falam, que eu não sei falar direito. Mas é isso aí. E no Twitter também, no Instagram, @oboleirense. Um abraço e tchau.